Graça e paz, meus queridos. Vamos iniciar o nosso culto de louvor, de adoração. Infelizmente, ainda com as portas fechadas, ainda com gravação. Esperamos continuar gravando, mesmo quando retomarmos, mas queríamos já poder estar fazendo isso com as portas abertas, com o povo de Deus também aqui já na igreja. Mas nossa gratidão a Deus. Nossa gratidão porque já a partir de segunda-feira, algumas cidades, ou boa parte das cidades do nosso estado já poderão abrir suas portas e iniciar os seus trabalhos, mesmo que de forma reduzida e com todo o cuidado que já conhecemos. E esperamos que isso aconteça também em nosso município nesses próximos dias. Até lá, vamos estar buscando o Senhor dessa forma. Vamos iniciar com oração, vamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus também possa falar aos nossos corações. Nossa gratidão ao Senhor nosso Deus. Hoje já podemos, de 10 em 10, termos celebrado a ceia do Senhor, né, com parte da igreja, respeitando esse número, máximo de pessoas dentro do templo. Nossa gratidão a Deus. E vamos celebrar também hoje. Vamos ministrar a ceia ao grupo de louvor, que ainda não recebeu. Nossa gratidão a Deus. Foram 3 meses sem ceia. Graças a Deus, esse último mês já podemos participar. Vamos orar. Pedir que Deus nos abençoe. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos, que é de poder te conhecer, mesmo na nossa pequenez, mesmo no pouco que o Senhor se deu a conhecer, porque Tu és tão grande, Tu és tão majestoso, Tu és tão poderoso, Deus. Tua santidade, Tua justiça, Tua longanimidade, todas as Tuas perfeições, é algo tão fabuloso, tão gigantesco, que nós só entendemos em parte. Mas Te louvamos, Deus, porque essa pequena parte que nós podemos conhecer, nós conhecemos. Pedimos a Tua bênção, Deus, para que esse trabalho possa glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Tu possa falar aos corações de todos aqueles que hão de escutar, ó Deus, esse momento de adoração, as orações, os louvores, a ministração da Tua palavra, a ministração também da ceia. Edifica a cada um, Deus, de acordo com a Tua santa vontade. Usa nossa pequenez, mas nos usa, Deus, como instrumentos Teus. É o que nós Te pedimos e glorificamos o Teu nome, Deus, por poder celebrar esse culto de adoração e de ceia em Teu nome. Nós assim Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, meus queridos, a palavra do Senhor, Salmo de número 111. Sempre falamos no início do culto que esse momento, esse vídeo, não é simplesmente para ser assistido. A proposta é que ele sirva de instrumento, certo? Para lhe guiar na adoração, como se você estivesse na igreja. Então, aqueles que puderem, que estiverem com as suas Bíblias, abram nos textos, os louvores, cantem com um grupo, tá certo? Ouçam e acompanhem a palavra do Senhor. Orem também. Eu até aconselho de, na medida que estivermos orando, solicitarmos pessoas para orar, você pode até dar uma pausa, faça a oração com a sua família e depois você solta o vídeo de novo, tá certo? Aqueles que tiverem TV e smart, não é? Assistam o culto pela TV, porque fica melhor do que pelo celular, tá certo? Eu deixo também essa palavra, fica muito melhor. Salmo de número 111, um salmo muito conhecido, as obras magníficas de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Nas suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações.
As obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia. Quero convidá-los a abrir os seus inários, aqueles que estiverem aí a Bíblia com o inário, e vamos entoar o hino de número 93, Firmeza na Fé. Hino de número 93. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Vamos ainda abrir a palavra do Senhor, meus queridos. Salmo de número 96, um salmo muito bonito e que também nos chama a adoração. Salmo de número 96. Tributo à glória e majestade de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Espero que você esteja aí lendo em sua Bíblia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte,
Ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que neles há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Aleluia. Que salmo maravilhoso. Vamos fazer isso que nos conclama o salmista. Cantai ao Senhor um novo cântico, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Vamos fazer isso, o grupo de louvor estará nos dirigindo com cânticos de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Graça e paz, irmãos. Nesse momento nós vamos estar adorando ao Senhor com 2 cânticos. Vamos estar invocando a presença de Deus, pois é pela presença dele que nós nos reunimos para cantar louvores e adorar o seu santo nome. E uma das canções também que iremos cantar, ela fala que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. E nós cremos que o amor de Jesus, ele não falha e jamais ele falhará. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. E que esse amor de Deus esteja presente em nossas vidas e em nossos corações. Amém. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por esse momento que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui e os que estão acompanhando esse culto, que o Senhor possa continuar nos abençoando e que a gente possa ficar firmes nas promessas do Senhor. O teu amor não falha. E que a gente possa ficar firme nesse amor. E obrigado porque o Senhor nos deu acesso ao coração do Pai e que a gente possa oferecer um culto agradável a Ti. Cuide da vida do pastor, fala através dele, que Teu Espírito Santo encontre solo fértil no nosso coração para a Tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus queridos, vamos passar ao momento da palavra. Nós celebramos hoje a ceia de 10 em 10, foram 3 cultos rápidos na parte da manhã, e o texto que foi usado pela manhã também vai ser usado agora nesse momento, de modo que aqueles que estiveram, não é, ou vão poder rever a mensagem, ou aqueles que não viram vão poder ouvir pela primeira vez, mas é o mesmo texto, é a mesma mensagem, na verdade é a mesma liturgia da parte da manhã. E eu queria convidar a vocês a abrirem a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9. E aí nós vamos ler o versículo de número 10. Provérbios 9, versículo de número 10. Aí você deixa aberto aí esse texto e abra também a palavra do Senhor em João. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 4. E nós vamos ler o versículo de número 18. Então são 2 textos hoje, 2 versículos, na verdade. Provérbios 9, 10 e 1 João, capítulo 4, verso 18. A palavra do Senhor nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. De novo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. E aí, 1 João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, fala aos nossos corações, Deus. Ilumina nossas mentes para que possamos, ó Deus, compreender a beleza da Tua lei e, compreendendo a Tua palavra, possamos buscar sabedoria, também discernimento para esse tempo que nós estamos vivendo. Fala conosco, Deus, por meio da Tua palavra, e nos dá sabedoria, nos dá o Teu temor para vivermos com sabedoria um tempo tão difícil quanto esse que nós estamos vivendo. Fala conosco, Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje não tem como a gente negar que nós estamos vivendo uma ditadura.
Mas é uma ditadura diferente do que muitos têm tentado pintar, não uma ditadura política, mas a ditadura do medo. As pessoas estão com medo. O mundo está com medo. Interessante, as pessoas estão com medo de sair de casa, as pessoas estão com medo de contrair o vírus, as pessoas estão morrendo de medo de ter que ir a um hospital, porque ir para um hospital pode ser que nem retornem mais para os seus lares, como tem acontecido muito em nossos dias. As pessoas têm tido medo por si e muitas vezes têm tido medo pelos outros, pelas pessoas que amam. As pessoas têm tido medo pelo presente, as pessoas têm tido medo do futuro, sem saber o que há de acontecer amanhã. As pessoas estão com medo de morrer. E as pessoas também estão com medo de viver. E é sobre isso que eu gostaria de poder conversar um pouquinho com vocês hoje. Sobre o medo. Sobre os dois lados, as duas faces do medo. Primeiro, para podermos conversar sobre isso, precisamos entender o que é o medo, não é? O que é essa palavrinha que muitas vezes nos traz tanto medo, não é? E alguns definem medo como sendo um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, a uma situação, a um objeto, não é? Pessoas que morrem de medo de barata, de rã, né? Como é o caso da minha filha. Pode ter uma aranha, ela não tem medo de diversas coisas, mas quando chega a questão de rã, ela morre de medo. Então, de pessoas, de situações, esse sentimento de insegurança gerado por essas coisas, alguns definem como medo. Alguns falam de medo também como sendo uma resposta emocional a uma situação de eventual perigo. E aí, eu creio que todos nós temos essa experiência, não é? No momento ali de medo, existe uma resposta emocional, né? A adrenalina enche aí o nosso corpo, a gente fica ali preparado ou para combater, né? Ou para fugir. O medo seria essa resposta emocional a uma situação de eventual perigo. Mas, de uma maneira mais simples, a gente pode dizer que o medo é uma reação natural do ser humano. Ela faz parte, inclusive, do nosso instinto de sobrevivência. É algo que, inclusive, Deus colocou em nós, porque essa reação que muitas vezes nós temos diante de perigos imediatos ou possíveis, muitas vezes salva nossas vidas. Não é? Você vai pegar em alguma coisa, de repente aquilo dali aparece como algo perigoso, você tira a mão, talvez aquilo dali tenha salvado sua vida. Situações que, quando você se deparou com um perigo, seu corpo agora cheio de adrenalina fez com que você fugisse daquilo dali ou enfrentasse aquilo dali. Aquela situação, esse instinto de sobrevivência, bem provavelmente pode ter salvado sua vida. O medo tem um lado positivo, certo? Ele é inclusive necessário para as nossas vidas, tá certo? Uma criança que está ali aprendendo as coisas, quando ela uma vez toca em alguma coisa quente, ela já sente aquele medo, pode ter certeza que ela não vai de novo, porque o instinto já começa sendo ali aguçado, a experiência vai mostrando a ela o que pode ou não fazer, e o medo ajuda nisso. O medo tem um lado positivo, mas o medo também tem um lado extremamente negativo. O medo, para além de poder nos preparar para situações difíceis, o medo também pode nos paralisar. Eu não sei se você já teve essa experiência, diante de um acontecimento, diante de uma situação que lhe trouxe um pavor, um medo gigantesco, aquilo dali lhe paralisou. Né? Você queria correr, mas as suas pernas não respondiam. Você queria gritar, mas a voz havia desaparecido. Não é? Não sei se você já teve essa experiência. É terrível. Não é? Você quer fazer, mas você está preso em você mesmo, porque o medo lhe paralisou. De modo que eu gostaria de poder ver com vocês, ou abordar bem rapidamente com vocês, esses dois lados
essas duas faces do medo, esse lado positivo e esse lado negativo, que nós precisamos entender de ambos para podermos viver com discernimento esse tempo difícil que nós estamos a passar. Veja, com relação ao lado positivo, já conversamos aqui. Quantas vezes o medo, ele nos impede de fazer coisas que podem custar nossas vidas ou mesmo desgraçá-las, não é? Algumas coisas que poderia ser feito, que você queria fazer, mas por medo você não fez. Mas na frente você percebe que se tivesse feito, bem provavelmente você não tivesse vivo. Ou, se você tivesse feito, pode ser que sua vida tivesse para sempre sido marcada. E você ia conviver com os problemas daquilo o resto da vida. O medo faz com que a gente deixe de fazer, muitas vezes, coisas erradas. Porque a gente tem medo. Medo das consequências, inclusive. Olhando pelo lado bíblico, não é? Nós podemos também perceber isso, meus queridos irmãos. Mas antes até de entrar nessa questão bíblica, quero fazer essa primeira aplicação para os nossos dias, não é? O vírus, esse vírus que nós temos aí vivido, não é? Próximo aí a ele, tão próximo que muitas vezes está batendo em nossas portas, tem feito com que muitas pessoas sintam medo. Muitas pessoas hoje, por conta do medo, têm sido extremamente cuidadosas com essa questão de vírus. A gente sai de casa e a gente sai com medo. E eu acho que esse medo, dentro dessa perspectiva positiva, ela é muito benéfica, porque o medo faz com que a gente tenha mais cuidado. Vamos nos higienizar, vamos usar uma máscara, vamos evitar os contatos. Por quê? Porque o medo vai aguçar esse senso de cuidado que todos nós temos. E a Bíblia, ela também nos mostra essa questão do medo, não é? O seu lado positivo. Não à toa, por exemplo, a Bíblia fala, que nós lemos no Salmo 111 e também em Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência os que o praticam. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor tem a ver com medo. Mas não é o medo pelo medo. É o medo porque, pelo fato de entendermos quem Deus é, sua majestade, sua santidade, sua justiça. Esse medo de desgostá-lo, que muitas vezes faz com que a gente deixe de fazer muitas coisas erradas, por exemplo. É esse temor, é esse medo que tantas vezes precisamos ter do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santíssimo. É aquela experiência, por exemplo, de Isaías, lá no capítulo 6 do seu livro, quando ele se depara com o Senhor, aquela visão de Deus, né, sentado no alto sublime trono. Quando ele tem aquela visão, ele se joga no chão, cheio de medo, porque ele sabia quem ele era e sabia de quem ele estava vendo. E o temor, o medo do seu coração fez com que ele se jogasse com o rosto no chão. Eu creio que esse tipo de temor também precisa estar em nossos corações. Esse tipo de temor, tem nos livrado de muitas coisas. Muitas vezes o desejo do coração, a Bíblia diz, não adulterarás, mas você tem os seus desejos, a carne muitas vezes se mostra, mas você sabe que aquilo dali não é o que Deus quer para a sua vida. Você sabe que muitas vezes, você caindo em tal pecado, Deus vai te disciplinar, porque Ele disciplina o filho que ama. E muitas vezes, por esse temor de Deus, nós deixamos de praticar o pecado. E isso é extremamente positivo, não é? Salomão vai dizer isso em Provérbios. Provérbios 10, 27, Salomão diz, o temor do Senhor prolongará os dias da tua vida. Em Provérbios 14, 27, ele diz, o temor do Senhor é a fonte da vida, para evitar os laços da morte. O temor de Deus faz com que muita coisa que poderíamos fazer sem o temor dele, nós não venhamos a fazer.
E isso é maravilhoso, meus queridos. O medo, nesse aspecto, é extremamente positivo. Não à toa também a Bíblia vai dizer que nós devemos temer e tremer diante de Deus. Como é que o cara treme sem medo, não é? A Bíblia vai dizer que muitas vezes Deus infunde medo às nações. Isso está registrado lá no Salmo 9, versículo 20. Deus infunde medo às nações. Eu creio que esse momento que nós estamos vivendo, Deus está fazendo isso. Inclusive se utilizando desse vírus. Nós observamos nações que estão amedrontadas, não é, diante dessa perspectiva hoje que nós estamos vivendo. E eu creio que muitas vezes Deus se utiliza disso para mostrar do seu poder, para mostrar, inclusive, da sua graça. Mas Ele usa isso para mostrar que, na verdade, tudo está no controle dEle, que nós precisamos reconhecê-lo como Senhor e como Deus das nossas vidas. E muitas vezes Deus se utiliza de questões como essa que nós estamos vivendo para mostrar quem Ele é. Como Ele fez com seu povo. Quantas vezes Deus levantou nações, Babilônia, Assíria, para trazer o seu povo através do temor de volta para si. E eu creio que esse momento que nós estamos vivendo mundialmente é uma oportunidade gigantesca das pessoas se voltarem para o Senhor. E eu creio que Deus muitas vezes usa isso. Então, esse é o lado positivo do medo. O medo que faz com que estejamos alerta, que nos prepara para situações difíceis. Um medo que é voltado para a questão do temor do Senhor, para aqueles que têm o temor do Senhor, que muitas vezes vai fazer com que eles deixem de pecar, porque na verdade temem ao Senhor. Isso é o lado positivo. Mas tem um lado em que o medo ele se torna extremamente negativo na vida humana. Nós falamos, por exemplo, desse medo que muitas vezes toma as pessoas que paralisam, não é, a vida delas, pessoas que são paralisadas pelo medo. Pessoas hoje que não conseguem mais sair de casa, porque quando bota o pé para fora, algo terrível toma a vida delas. Esse medo tem levado muitas pessoas a desenvolverem, por exemplo, verdadeiras síndromes. Até mesmo, por exemplo, síndrome do pânico. Interessante a gente poder observar isso. Pessoas que, quando se deparam, quando elas saem, por exemplo, hoje, né, isso tem acontecido com muita gente, né? Síndromes, depressão, enfim. Mas eu vou pegar aqui essa questão da síndrome. Saem à rua, começam a ter contato com pessoas, aquilo dali começa a afligir seus corações, né, suas almas, vamos dizer assim. Ela começa a sentir que ela está num perigo terrível, mesmo não estando. E aí ela começa a desenvolver todo uma sintomática, vamos dizer assim, no corpo. Ela começa com o coração acelerado, ela começa transpirando, ela começa ficando sem respiração. O corpo, ele não sabe dizer o que é real, o que é imaginário. Ele não percebe que aquilo que está sendo vivenciado não é de fato um perigo real. Mas ele sente como se fosse. Pessoas que muitas vezes estão reféns de si mesmas por conta do medo. E a gente está vivendo isso hoje. São inúmeros estudos que estão sendo elaborados, mostrando que nesse momento de pandemia, de isolamento, de medo, muitas pessoas estão se protegendo fora, mas estão adoecendo dentro. Estudos que estão mostrando que mesmo quando isso passar, pessoas vão estar doentes, precisarão de tratamentos. Porque o medo tem tomado seus corações. E eu queria também mostrar isso, meus queridos irmãos, esse lado negativo do medo à luz das Escrituras, tirando alguns exemplos da história do povo de Deus do passado, para mostrar o quão terrível o medo pode ser na vida humana.
Primeiro que eu destaco aqui, começando pelo começo, Adão e Eva, depois do pecado. Por medo, uma das primeiras coisas que eles fazem é se esconderem de Deus. E o texto diz que por medo de Deus eles se escondem. Não é? Interessante que isso também até hoje acontece. Quando nós fazemos o que não devemos, a primeira coisa que tentamos fazer é nos esconder de Deus com medo. A Bíblia também nos mostra, meus queridos, que Abraão, pai da fé, por 2 vezes fez sua esposa mentir, dizendo que era sua irmã, uma meia-verdade. Ela era, de fato, meia-irmã de Abraão, né? Mas ela era sua esposa. E porque Abraão fez isso, o texto bíblico é claro e não tenta esconder nada, não é? Mesmo daquele que é considerado o pai da fé. O texto bíblico diz que Abraão fez isso porque quando ele chegava em determinado local, ele dizia: olha, eu sei que tu é uma mulher muito bonita, e quando eles te verem vão querer me matar para ficar contigo. Faz o seguinte, diz que é minha irmã. Por medo. 2 vezes Abraão fez isso. O medo fez com que o povo de Deus, libertado do Egito, chegasse à beira da terra prometida, Canaã, e não entrasse nela. Porque quando veio os espias dizendo: olha, a terra é maravilhosa, é tudo aquilo que Deus disse que era, mas é uma terra habitada por gigantes. Se nós entrarmos aí, seremos devorados como se come pão. Aquela congregação, todo aquele povo, ele se revolta, cheios de medo, começam ali a dizer que queriam levantar um capitão para voltar para o Egito. Por conta do medo, aquela geração não entrou na terra prometida. Por conta do medo, eles sofreram 40 anos de juízo de Deus. Porque o Senhor disse: olha, nenhum de vocês, que mesmo vendo tudo que eu fiz, todos os prodígios e sinais que eu fiz no meio de vocês, e ainda assim não creram em mim, preferiram temer homens do que temer a mim, nenhum de vocês vai entrar nessa terra que eu prometi dar aos pais de vocês. Só entra 2 homens que, na verdade, tiveram um posicionamento diferente dos espias e todo o povo. Josué e Calebe. Mas aquele povo, por conta do medo, deixou de receber a herança de Canaã. A história nos mostra isso. A história também nos mostra que Saul, por medo de Davi, começa a interpretar de maneira errada Davi, começa a agir de maneira pecaminosa contra Davi. Porque o medo de Saul contra Davi, dele tomar o seu trono, fez com que, na verdade, ele agisse querendo matá-lo. Quando Davi nunca teve a intenção de tomar o reino de Saul. Por 2 vezes ele mostrou isso na prática e também mostrou com as palavras. Davi nunca intentou tomar o reino de Saul, mesmo já tendo sido ungido como novo rei de Israel. Mas por conta do medo, Saul agiu de uma maneira tão errada e pecaminosa contra Davi. Saul também, por conta do medo dos filisteus que estavam acampados ali para a guerra contra Israel, Saul fez algo que era uma abominação aos olhos do Senhor. E o texto diz isso, ele fez isso por causa de medo. Por causa do medo, ele vai consultar uma necromante, porque Deus não falava mais com ele, ele vai procurar ajuda numa necromante. A gente vê isso lá em 1 Samuel capítulo 28. O medo, meus queridos irmãos, vou tentar encurtar aqui a história. O medo fez com que o apóstolo Pedro afundasse no mar da Galileia. Não sei quantos lembram do episódio, quando Jesus de madrugada vai andando pelo mar. Os discípulos veem aquele vulto branco, começam ali a gritar, dizendo que é um fantasma. O texto diz exatamente isso. E aí Pedro, mais afoito, ele diz: Senhor, se és tu, me mande ter aí contigo. E Jesus diz: vem. E o homem desce do barco, pisa naquela água e não afunda. Ele vai andando em direção a Jesus. Mas o texto bíblico, Mateus capítulo 14, versículo 30, diz que Pedro, no caminhar ali, ele tira os olhos de Cristo e passa a olhar a força do vento e a agitação do mar. E quando ele tira os olhos de Cristo e passa a colocar nessas coisas, o coração dele se enche de medo. E o que é que acontece? Ele afunda. Ele afunda a ponto de estar se afogando e ele grita: Senhor, socorre-me, ajuda-me, Senhor. Jesus o toma pela mão, o levanta e diz: homem de pequena fé, por que duvidasse? Por que tu tivesse medo?
O medo, meus queridos irmãos, fez também com que o apóstolo Pedro negasse Jesus 3 vezes. Você estava com Galileu. Não, eu não. Você não, eu não, não. Por causa do medo de ser apanhado, Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu poderia passar aqui uma boa parte do tempo mostrando o que o medo fez no povo de Deus. E esse é o lado terrível, meus queridos, do medo. O texto que nós lemos no início, eu não sei se você percebeu, vou ler novamente. Olhe só comigo a quantidade de vezes que a palavra medo aparece. Quando o apóstolo João diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Que temor é esse? Que medo é esse que é tão prejudicial? E aí, quando você vai ver o contexto de João falando da questão do amor e do amor que Deus tem para conosco, não é? Esse amor que mostra o quanto Deus nos quer bem, o cuidado que Deus tem por nós, a proteção que Ele coloca sobre nossas vidas. De modo que, quando nós tememos, não é? Quando nós deixamos de perceber, quando nós deixamos de reconhecer esse amor cuidadoso de Deus para conosco, nós deixamos de amar a Ele como deveria e também ao próximo. Por isso que João vai dizer que no amor não existe esse tipo de medo, de desconfiança, que faz duvidar do amor de Deus. Aí ele diz: antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, de modo que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor de Deus. Eu queria fazer só mais algumas aplicações, meus queridos irmãos, para as nossas vidas com relação a essa questão do medo. E eu queria que nós pudéssemos entender uma coisa extremamente importante, inclusive para esses dias que nós estamos vivendo. Veja, numa guerra ou numa batalha, nós devemos ter cuidado para fugirmos de 2 extremos. O primeiro extremo que nós devemos fugir para termos vitória, porque se cairmos em qualquer um dos extremos, vamos perder a batalha, vamos perder a guerra, pode ter certeza disso. O primeiro extremo que a gente deve evitar é subestimar o inimigo. É achar que o inimigo não tem força, é desconsiderar o seu poder, é desconsiderar o que ele pode fazer, é achar que nós estamos no total controle da situação. Quando nós subestimamos o inimigo, nós estamos à beira da queda, da derrota, da ruína. E trazendo isso para os nossos dias, não é? Quantas pessoas subestimaram essa questão do vírus? Ah, isso aqui não pega não, rapaz. Eu vou lá usar máscara, eu vou deixar de estar ali perto do povo. Quantas pessoas subestimaram o vírus? Quantas pessoas que subestimaram o vírus não estão mais aqui para contar a história? Porque numa guerra como essa que nós travamos, o inimigo não pode ser subestimado. É você dar os seus direitos para a derrota. Mas uma outra coisa que não pode acontecer é superestimarmos o inimigo. Uma coisa é subestimar o inimigo. Outra coisa que nós não podemos cair é superestimar o inimigo. É você colocar o inimigo no pedestal achando que é invencível. De modo que, se você tiver essa atitude de colocar ali o inimigo, de vê-lo maior do que ele é, como que invencível, você já perdeu a guerra antes de começar. Porque como é que você vai vencer alguma coisa invencível aos seus olhos? E muita gente também tem superestimado esse momento que nós estamos vivendo, né? Essa questão do vírus. Pessoas que têm sido tomadas pelo medo, por essa questão ali do inimigo, e
Nós precisamos ter cuidado, meus queridos irmãos, nós precisamos ter cuidado. Não podemos nem subestimar, nem superestimar também o inimigo, porque se nós fizermos isso de um lado ou de outro, nós vamos perder a batalha. Por isso que é tão importante sabedoria, discernimento. Veja, trazendo isso para essa questão que nós estamos debatendo, a questão do medo. O medo é algo natural, é algo legítimo que nós sentimos. Ele deve ser sempre usado a nosso favor, para nos deixar alerta, para nos preparar para situações difíceis. O medo ele deve ser sempre um servo nosso. Mas uma coisa que não pode acontecer é que esse medo, ele não pode se tornar senhor de nossas vidas. Porque se ele se tornar senhor das nossas vidas, nós nos tornamos reféns de nós mesmos. Meu Deus, o que dizer do que está acontecendo em nossos dias? Pessoas que começam a ficar presas a si mesmas, pessoas que têm feito com que o medo do vírus se torne pior do que o próprio vírus. Eu não sei se você percebe, muitas vezes a gente quer se proteger daqui, mas muitas vezes estamos adoecendo dentro das nossas casas. A quantidade de pessoas com depressão, a quantidade de pessoas com síndrome, a quantidade de pessoas querendo tirar até suas próprias vidas. Não, meus queridos. O medo tem que ser servo, ele nunca pode ser senhor das nossas vidas. Porque se isso acontecer, se o medo em excesso tomar nossa mente e nosso coração, nós adoecemos. Nós nos tornamos reféns de nós mesmos. Veja, hoje nós vivemos um momento de medo, não tem como a gente negar isso. Um momento de insegurança, um momento de incertezas. Hoje nós convivemos com o medo, mas o medo tem que ser usado de maneira positiva por cada um de nós. Esse receio, essa descarga de adrenalina, essa questão que Deus colocou, esse instinto de sobrevivência, tem que nos ajudar. Tem que fazer com que a gente perceba ali o perigo e se proteja, se cuide. Mas esse medo, ele não pode tomar os nossos corações, como, por exemplo, tomou parte do povo de Deus. E todas as vezes que o medo tomou parte na vida do povo de Deus, nós vimos ali o resultado disso. Meteu-se os pés pelas mãos, se demonstrou a falta de fé, a falta de confiança no Senhor. De modo que eu queria deixar essa palavra, meus queridos, para cada um de nós. O medo faz parte, não tem como a gente deixar de senti-lo. Mas nós precisamos ter cuidado para que esse medo não venha a se tornar senhor das nossas vidas, não venha a nos adoecer. O medo tem que ser usado para nos fortalecer, mas não para nos adoecer, como tem acontecido com muitas pessoas em nossos dias. Eu percebi isso esses dias. Eu levei alguém ao médico, estava com fraqueza, estava sentindo tonturas, não estava se alimentando direito. Aí o médico diz: olha, você tem alguma doença, tem diabetes? Ela disse: não, eu tenho diabetes. E aí pediu ali para ver as taxas, mas aí ele diz: olha, e você, está dormindo direito? Não, estou não dormindo não, você está meio aperreada com essa situação toda, né? E a pessoa dizia: né, de fato eu tenho me aperreado um pouco. E aí com problemas de família também, e o medo dessa situação toda. E aí está se vendo, né, a questão física, mas bem provavelmente o que estava gerando toda a problemática do que estava sentindo era o medo. É o medo. E eu olhava e dizia: meu Deus, isso não está acontecendo com uma, com duas, com três pessoas, não. São milhares, talvez milhões de pessoas que estão começando a sentir isso. De modo que o cuidado com o vírus não pode levar a você adoecer dentro, porque o cuidado fora não pode fazer com que você adoeça dentro. Daí a sabedoria, meus queridos, da gente usar o medo a nosso favor. E eu quero deixar essa palavra principalmente àqueles que têm o temor de Deus. Se você reconhece Deus como Senhor da sua vida,
como o Deus soberano, confie nele. Quando eu digo isso, não é para a gente poder ali estar tentando Deus, como muitos, eu tenho visto muitos fazendo isso, né? Até muitos evangélicos, dizendo, não, isso não pega em crente, Deus vai me proteger. Mas não é isso que Deus ensinou, não. Você está tentando o Senhor, como disse Jesus Cristo, que não deveria ser feito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Confiança é outra coisa. Confiança é você cumprir com o seu papel, é você ter todo o cuidado, mas saber que no final das coisas, quem protege é Deus. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por mais cuidado que a gente venha ter, se não for Deus a colocar a mão, nenhum de nós está protegido, coisíssima nenhuma, meu querido. E quando eu digo de você poder reconhecer isso em Deus, esse amor de Deus para conosco, não é? Esse que gera o seu cuidado, que mostra o seu cuidado, é para que você confie nele. Porque nossas vidas estão nas mãos dele. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor, como diz a sua palavra. Vamos confiar nele. Essa era a palavra que eu queria deixar para as nossas vidas. Vamos saber e vamos ter discernimento, meus queridos, em relação a esse momento que nós estamos vivendo. E eu quero poder... Eu espero em Deus que nessas próximas semanas possamos retomar os trabalhos da igreja, mesmo de maneira reduzida. Mas eu quero que você volte bem. Eu não quero você adoecido. Eu não quero você cheio de problemas, cheio de síndrome. Eu quero você em paz. Porque o medo você soube usar ao seu favor e não contra você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? E logo após, quero convidar o grupo de louvor que estará nos dirigindo com um cântico. E logo depois disso, estaremos ministrando a ceia. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, sabemos que esse tempo que nós estamos vivendo tem sido um tempo difícil, Deus. Um tempo em que nossa natureza caída tantas vezes se mostra com tanta força, Deus. Porque muitas vezes temos temido além do que é para ser. Muitas vezes, falando de cuidado, estamos maquiando o nosso medo. Porque cuidado é uma coisa, ser tomado pelo medo é outra coisa completamente diferente. Nos dá sabedoria, Deus, para que nesse tempo que se faz necessário, Senhor Deus, para nos mantermos bem, sadios, não somente fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Nos dá sabedoria, Deus, para que esse medo que gera cuidado, que nos torna alerta, nunca venha em excesso e tome nossas vidas, nos torne reféns de nós mesmos. Não permita, Senhor Deus, que o medo dite os nossos dias, o que pensamos, o que sentimos, o que fazemos, porque quem deve ditar nossas vidas é só o Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus, e nos ajuda, para que nesse período de tantas doenças, de tantas enfermidades, que são muito além do que simplesmente esse vírus, são muitas outras. Nos ajude, Deus, para que, nos protegendo fora, não estejamos adoecendo dentro. Faz isso, Deus. Toma em tuas mãos, quero também colocar, Deus, tantas pessoas, milhares, milhões de pessoas, que estão adoecendo em seus lares, pessoas que estão entrando em depressão, pessoas que estão perdendo a vontade de viver, pessoas que estão sendo dominadas pelo pânico, pelo medo, que têm medo de colocar o pé para fora de sua casa. Oh Deus, que o teu Santo Espírito visite cada uma dessas pessoas, que a tua palavra encontre lugar nos seus corações para que possam perceber que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que é soberano, um Deus que sabe quantos cabelos temos em nossa cabeça,
para que nós possamos descansar no Senhor. Porque independentemente de resultados, ninguém pode nos tirar das suas mãos. Oh, Pai, nos dá confiança, nos dá sabedoria, para que o medo venha sempre a nos fortalecer e nunca nos tornar doentes. Em nome de Jesus. Amém. Convidar o grupo de louvor, estará nos dirigindo com um cântico e logo após estaremos ministrando a ceia. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Hoje pela manhã nós celebramos a ceia, seguindo aí aquilo que é determinado, né? Não tivemos aí mais de 10 pessoas, mas importante nós celebrarmos esse momento que é tão precioso na igreja do Senhor. Já iria fazer agora 3 meses, né, com as portas fechadas, sem cultos presenciais e sem a ministração da ceia. E nós percebemos que não é bem isso que Deus gostaria, porque na verdade, tanto a ceia quanto o batismo são ordens expressas dadas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Nós precisamos viver isso. E isso é importante para a igreja do Senhor, porque nós cremos que esse momento aqui não é simplesmente um símbolo, é um meio de graça. Cremos que Deus abençoa aqueles que com singeleza de coração participam do corpo partido, do sangue derramado do seu Filho, né? Mesmo que de uma maneira simbólica, mas real espiritualmente. De modo que esse momento é muito importante para a igreja do Senhor. E nós vamos estar ministrando ao grupo de louvor, os presbíteros já participaram, e também a nossa irmã Sheila de Léo, né? Que ela não quer aparecer, né? Não vamos botar não para aparecer, Sheila. Mas nós queremos agradecer a Deus por esse momento que é tão precioso para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos ensina que na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele, antes disso, né? Antes de ser traído por Judas, ele toma do pão, toma do cálice, ele parte o pão e ele diz: olha, isso é meu corpo que é dado por vocês. Por semelhante modo, ele toma também o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, porque dizia o Senhor Jesus Cristo: todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estarão anunciando a minha morte até que eu retorne. De modo que a ceia é esse misto de dor, porque um preço gigantesco foi pago pelo nosso Senhor para poder nos libertar do pecado, da escravidão do pecado e também do caminho do inferno, não é? Porque é bíblico essa questão do inferno. Ele veio para nos salvar. O seu corpo foi partido, o seu sangue foi derramado. Mas também é uma declaração de que aquele que veio, que morreu, né, que se sacrificou, ele ressuscitou, ele está vivo e ele está voltando. Ele está voltando. Cada um que se prepare para isso. De modo que nós vamos ter esse momento, um momento de oração, para colocarmos diante de Deus nossas vidas e também esses elementos, e logo após nós estaremos passando os elementos. Passe alguns instantes em oração silenciosa. Você também que está aí a nos assistir, reconheça diante de Deus suas faltas. Deus não espera a perfeição de nenhum de nós, porque Ele sabe quem somos. Mas quebrantamento, reconhecimento, arrependimento, isso Ele requer de todos nós. Vamos passar alguns instantes em oração silenciosa. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos pelo sacrifício do teu Filho, Deus. Porque se não fosse esse sacrifício simbolizado hoje, nesse momento de ceia, nenhum de nós estaria aqui. Com certeza não estaríamos aqui. Continuaríamos, inclusive, mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Porque através do sacrifício do teu Filho, nós podemos ser livres de nós mesmos, livre dos nossos dilemas, livre das nossas síndromes, livres dos nossos pecados. Oh Deus, louvamos o teu nome. Queremos te rogar, Deus, e colocar diante de ti esses elementos que nós sabemos que continuarão a ser o que são: pão, vinho, não irão se transformar miraculosamente no corpo e no sangue do Senhor. Mas nós cremos que o Senhor se faz presente, real e espiritualmente, de modo que quando participarmos, seremos abençoados pelo Senhor. Oh Pai, nós te agradecemos por isso. Confessamos os nossos pecados, Deus. Reconhecemos que muitas vezes temos te entristecido, por isso precisamos tanto, Deus, da presença do teu Santo Espírito. Nos perdoa e nos ajuda, e nesse momento nos fortalece, Deus, para que possamos ser melhores pessoas, melhores servos,
melhores discípulos. Seja conosco, Deus. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos participar, como temos feito ao longo das ceias que temos celebrado. Você vai pegar dos 2 elementos e vai aguardar com que todos tenham pego e nós celebraremos juntos a ceia do Senhor. Convidar o presbítero Washington, que estará fazendo a entrega dos elementos. Disse o Senhor: bebei dele todos, disse o Senhor. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele volte, até que ele venha. Meus queridos, vamos orar. Vou convidar o nosso irmão e diácono Léo para vir aqui à frente fazer essa oração final e logo após impetraremos a bênção deixada pelos apóstolos. Oremos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para participar desse culto de adoração a Ti, Senhor, participar da ceia do Senhor. Que graça nós temos, que oportunidade única em estar aqui reunidos para assim fazer, Pai. Que possamos ter sido agradáveis a Ti, Senhor, no dia de hoje. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, toda a Tua igreja, a segunda igreja presbiteriana e todas as igrejas, todo o Teu povo espalhado na face da terra. Oramos assim e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, meus queridos irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que as consolações, a comunhão e o poder do Santo Espírito do Senhor recaia e repouse poderosamente sobre cada um de vocês, povo de Deus, e sobre toda a igreja do Senhor, que está espalhada por todo o mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos. Agradecemos aí o grupo de louvor, também nossa irmã Sheila, que esteve conosco, todos os que estiveram participando desse momento. E nossa gratidão a todos aqueles que também estão nos assistindo, que Deus possa abençoar as suas vidas,
Esperamos que nossas próximas gravações, quem sabe, já estejam, não é, com os demais irmãos aqui na igreja. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. A comunhão é de extrema importância para a vida da igreja, mas vamos aguardar as decisões das autoridades constituídas. Que Deus abençoe. Esperamos você no próximo domingo para o nosso culto de louvor e adoração. Deus abençoe a todos.